Minas Gerais, nome que remete a um dos mais ricos períodos da história do Brasil e que ainda hoje tem na mineração forte reflexo na vida social, econômica e cultural, e é também um dos mais ricos cenários onde os principais fatos históricos do período colonial deixaram suas marcas. Pelo ouro e pelo ferro, contaremos um pouco dos 300 anos de Minas Gerais, o maior parque siderúrgico do país. Uma trajetória marcada pelo pioneirismo das primitivas forjas ao empreendedorismo tecnológico das modernas siderúrgicas. O limiar dessa aventura tem início em 1554, quando o padre jesuíta José de Anchieta informa à coroa portuguesa indícios de prata e minério de ferro no interior da capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. Porém, tudo começou meio século antes, quando uma esquadra portuguesa, chefiada por Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, chega ao litoral do que pensavam ser uma grande ilha, batizando-a pelo nome de Ilha de Veracruz ou Terra de Veracruz, nome inspirado na Cruz da Ordem de Cristo, estampada em suas velas. A exuberância do Novo Mundo, coberto por uma densa floresta e habitada por diversas etnias indígenas, mais tarde recebe o nome de Brasil, devido à cor de uma madeira avermelhada que veio a determinar o primeiro ciclo comercial da colônia. Começou ali, no litoral da Bahia, a jornada de um povo, coroada por complexos desafios e agruras que ainda perduram. Diversos ciclos econômicos, como o do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, da borracha, do tabaco, do couro e outros, não evitaram as diversas revoltas do povo na busca de seu reconhecimento como cidadão digno de liberdade, oportunidade e fraternidade. A história do Brasil, submetido ao Império Português, definiu seu território em 1534, com a instalação das capitanias hereditárias. As capitanias de Porto Seguro e Espírito Santo cortavam as terras do futuro território que veio a ser o estado de Minas Gerais. Em 1709, é instalada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, desmembrada em 1720 em Capitania Geral de São Paulo e Capitania Geral das Minas Gerais. Em 1721, estabelece no território sua primeira capital, Vila Rica, que em 1823 passa a se chamar Ouro Preto. Em 1822, o Império do Brasil criou a província de Minas Gerais, que transformou-se no estado após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, um ano após a abolição da escravatura. As primeiras incursões pelo território ocorreram por meio do Rio São Francisco, em 1554, do Rio Doce em 1572, Rio das Velhas e, posteriormente, pela Serra da Mantiqueira, pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme. Essas terras, então habitadas pelos índios Cataguá, foram desbravadas e os verdadeiros donos escravizados ou expulsos para outras regiões inóspitas. Já no século XVIII, período do mais rico ciclo da história em Minas Gerais, o ouro cintilava em abundância nos ricos aluviões da região central.
A atividade minerária, que atraíram aventureiros de todo o país, fortaleceu a província, tornando-a a mais próspera da colônia. Calcula-se que mais de 100 toneladas de ouro foram fundidas nas casas de fundição. Apesar da opulência, o infortúnio, a região tornara-se palco do sangrento conflito entre paulistas e os chamados emboabas, à luz da ambição. Uma longa estrada conectando os sítios auríferos estendeu-se do litoral à Diamantina, por onde ouro e diamantes oficiais eram transportados. À margem da Estrada Real, diversos povoados foram surgindo, hoje importantes cidades turísticas. Foi neste contexto que os costumes e tradições se fixaram, traduzindo-se em identidade e que ainda perpetuam pelos rincões protegidos por uma admirável geografia montanhosa. A riqueza, os altos impostos e a inconfidência mineira marcaram o movimento pela independência do Brasil, que viria a acontecer em setembro de 1822. O ciclo do ouro reluzia-se na arte das magníficas edificações religiosas em estilo barroco e rococó, como se aquele metal precioso jamais se esgotaria. Os dias dourados, então, chegam ao fim. Após meio século de opulência, o ouro se esgota em fins do século XVIII e parte da população migra para o Rio de Janeiro e Goiás. Em Minas, desenvolve-se a agropecuária. O conhecimento da existência do minério de ferro no solo da colônia era antigo. Os olhos viram-se então para o mineral no início do século XIX. A transferência da corte portuguesa em 1808, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, marco do período joanino, foi também o marco do início das manufaturas e da produção do ferro fundido em escala industrial no Brasil. Até então, as dezenas de rudimentares forjas espalhadas pela província de Minas Gerais, principalmente na região do Vale do Rio Doce, produziam artefatos domésticos e ferramentas para as minas, em pequena escala. Nesse contexto, com a autorização da corte em utilizar parte dos impostos devidos na extração dos diamantes em outros empreendimentos, o intendente Manuel Ferreira da Câmara, em 1809, cria em Morro do Pilar, comarca de Cerro Frio, a primeira fábrica de ferro de Minas Gerais. A primeira corrida foi noticiada até em um jornal na Inglaterra, o maior exportador de ferro para o Brasil. Sua atividade se manteve até 1831. Na mesma época, em Iperó, São Paulo, instala-se a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Em 1812, em Congonhas do Campo, pelas mãos do Barão de Esquege, ergue-se outra fábrica de ferro, a Patriótica, marco do desenvolvimento do potencial siderúrgico de Minas Gerais. Com 4 fornos, a Patriótica produziu até 1822. Outras forjas de ferro produziam em Catas Altas, Gorro Soco e Santa Bárbara. Segundo dados oficiais, ao todo, mais de 100 pequenas fábricas de ferro surgiram em Minas neste período, e a maioria na região do Rio Doce. Em 1827, o francês Jean Santos de Monlevade instala em São Miguel do Piracicaba a usina de São Miguel, dotada de uma forja catalã. Com 150 escravos,
os 3 fornos da usina produziam 30 arrobas de ferro diariamente. A bem-sucedida produção do ferro com o uso do alto forno aconteceu em 1888 em Itabirito, com a instalação da usina Esperança, vendida em 1892 à Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros. No ano de 1893, no distrito de Miguel Burnier, instala-se a usina Vig, e em 1897, a Central do Brasil constrói a estação ferroviária. Em 1969, a usina foi desativada. Apesar do insucesso das pioneiras usinas, elas foram responsáveis pela afirmação de Minas no setor da siderurgia. Estas marcaram a transição de produção domésticas de metais para o nível industrial efetivo. Grande parte dessa história se perde em ruínas, nos importantes sítios históricos e arqueológicos. No ano de 1917, com a criação da Companhia Siderúrgica Mineira, sob a liderança de Amaro Lanari, iniciou-se a construção da usina em Sabará, inaugurada em 1920, cujo alto forno a carvão vegetal produzia 10 toneladas de gusa em 24 horas. Em 1923, em Barão de Cocais, instala-se a usina Morro Grande. Mais tarde, Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas. Atualmente, pertence ao Grupo Gerdau. Com minério de ferro abundante no subsolo mineiro, usinas de médio e grande porte foram surgindo no estado. A siderurgia em escala desponta no início do século XX com a aquisição da Companhia Siderúrgica Mineira pela Companhia Belgo-Mineira em Sabará em 1921. Considerada pioneira na produção em alta escala, a Belgo-Mineira foi a primeira usina integrada da América Latina a produzir laminados de aço a partir do ferro gusa que ela mesma produzia, utilizando carvão vegetal. Em 1930, a Belgo-Mineira liderava a produção de aço no país, porém, consolida-se com a construção da usina de João Monlevade em 1937. O estímulo ao desenvolvimento da siderurgia no país, com redução de impostos, partiu do presidente Arthur Bernardes, na década de 1930, que homologou um decreto que sugeria a construção de 3 usinas, sendo 2 no território mineiro, sendo uma no Vale do Rio Doce e outra no Vale do Paraopeba, e uma terceira em Santa Catarina. Na década seguinte, a industrialização do país é também estimulada por Getúlio Vargas, e a indústria do aço se junta à pujante indústria do café. Nesse período, surgem outras usinas, como a usina Gorseix, em 1928 em Caeté, denominada posteriormente de Companhia de Ferro Brasileiro. A década de 1930 é marcada pelo surgimento de mais de 10 usinas, entre laminação e ferro gusa, atraídas pelo colossal depósito natural de minério do quadrilátero ferrífero. No ano de 1944, é instalada a Acesita em Timóteo, também à base de carvão vegetal, com capital 100% nacional para produzir aço diferenciado. Essa, motivada pela escassez do aço devido à Segunda Guerra Mundial. Na década de 1970, a Acesita passa à produção integrada de aços planos inoxidáveis, sendo a única empresa da América Latina a produzir este item. Na mesma década,
cria-se a Florestal Acesita. Em 1946, na cidade de Volta Redonda, entra em operação a Companhia Siderúrgica Nacional, ou Usina Presidente Vargas. Essa, a maior da América Latina, consolidou-se após o acordo diplomático denominado Acordos de Washington, no auge da Segunda Grande Guerra. Duas cidades mineiras fornecem sua matéria-prima, Congonhas e Arcos. Na década seguinte, em 1954, a Companhia Mannesmann se instala próxima à capital mineira, com capital estrangeiro. Ainda sob a luz do decreto de Arthur Bernardes, em 1962 é fundada a Usiminas em Ipatinga. Localidade escolhida devido à proximidade com a usina Acesita e a estrada de ferro Vitória-Minas. A instalação da Usiminas, à base do carvão mineral, assegurava a Minas Gerais posição de destaque no cenário siderúrgico nacional. Com produção de aços planos laminados a frio e a quente, bobinas, placas e revestidos, destinados principalmente aos setores de bens de capital e de bens de consumo da linha branca, além da indústria automotiva, da indústria pesada, composta pela naval e construção civil. Com a ajuda essencial da Usiminas, a usina do Vale do Paraopeba é instalada no município de Ouro Branco. Surge então a Açominas, inaugurada em 1985. A Acesita, com sua produção de aço inoxidável e elétrico, e a Usiminas, aço carbono, notabilizam juntas a microrregião do Vale do Aço como polo siderúrgico de grande porte. Com relevante representatividade na produção siderúrgica nacional atual, Minas Gerais conta com diversas unidades produtivas de aço. Da siderurgia, Minas Gerais lidera no setor metal-mecânico, onde o aço é transformado em produtos elaborados. No Vale do Aço, desponta a Usiminas Mecânica e a Emalto Indústria Mecânica, empresas que se notabilizam pelo fornecimento aos principais segmentos industriais do país. Após seus 3 séculos, Minas Gerais ainda confronta com desafios colossais, com mais de 20 milhões de habitantes. Além da siderurgia, Minas abriga em seu território uma poderosa riqueza natural, uma notável ruralidade, fascinante e deslumbrante patrimônio histórico e cultural.
retrato de uma terra de caminhos diversos. Onde as emoções experimentadas aqui jamais serão sentidas em outro lugar.